Vamos lá então. A palavra do Senhor nos fala assim, Gênesis 1, versículo 1, 2 e 3. Ótimo, obrigado. Valeu o feedback, gente. Valeu o feedback. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2 diz assim, ó. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3 diz assim, ó. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse é um texto conhecidíssimo das Escrituras, né? Um texto assim que todos nós conhecemos e quem pegou a Bíblia na mão pela primeira vez e foi olhar para o começo já leu esse texto. Assim começa a narrativa bíblica a respeito da nossa história e de tudo que a gente sabe a respeito de Deus, do que sabemos a respeito de nós mesmos, da criação, de como tudo começou. Esse é o início dessa narrativa. E quando nós olhamos para essa palavra tão famosa, tão conhecida, eu li aqui na Bíblia, mas confesso que não tinha nem necessidade, porque esse é um texto que a maioria de nós conhece de cor. No princípio criou Deus os céus e a terra, é o que diz o versículo 1. A palavra de Deus diz que Ele cria todas as coisas no versículo 1, mas a partir do versículo 2, ela começa a dar os detalhes dessa criação, né? Deus cria os céus e a terra, ponto, criou. Agora, como é que foi isso, né? Porque é a mesma coisa que eu dizer para você assim, a minha mulher agora está fazendo bolo gourmet, né? Aliás, se você não conhece o bolo gourmet da Gil, você está perdendo, certo que você está perdendo. Mas ela está fazendo bolo gourmet, então é como se eu dissesse assim, ó, a Gil fez um bolo de ninho com Nutella. Isso é de Deus, irmão? Ninho com Nutella? Olha as coisas que juntaram num bolo só, né? Ninho com Nutella, eu posso dizer isso. A Gil criou um bolo de ninho com Nutella. Pronto, o bolo está criado, né? Aí eu vou começar a falar. Ela pegou o trigo, colocou sobre a mesa, e aí pegou a Nutella e colocou, adicionou, aí pegou o leite ninho, mexeu, juntou, misturou, pegou o leite, não sei. Eu vou começar a dizer o processo que levou a Gil a chegar nesse resultado, né? É mais ou menos assim que Moisés, o autor desse texto, se expressa. É mais ou menos assim que ele nos narra essa história. Ele diz no versículo 1, Deus criou os céus e a terra. Pum, está tudo criado. Mas como é que foi isso? No começo, a terra era sem forma. Ela era vazia. Ela tinha um monte de trevas em cima do abismo, ou seja, em cima das águas. O João quer uma amostra grátis. De quê? Da terra sem forma ou do bolo da Gil? Deve ser do bolo, né? Aí ele começa a dizer o seguinte, ó. Quando Deus começou a criar as coisas, Ele estabelece a terra. Só que a terra era sem forma. Ela era vazia. Tinha trevas em cima das águas. E o Espírito de Deus se movia sobre essas águas. Aí Deus disse, haja luz, e houve luz. Sabe, contextualizando ainda com o exemplo do bolo, é como se imaginasse aquela massa toda amassada, né, toda sem forma do bolo da Gil. Ele não começa bonitão como ele termina, ele começa todo bagunçado, né? Aí ela vai lá, começa a dar a modelagem dela, começa a praticar a arte dela, né? Tá virando uma artista, né? Tá fazendo coisas lindas, lindas, lindas. E aí ela começa a dar forma àquilo. A gente vê Deus olhando para a terra e vendo a terra assim, ainda sem forma, vazia, sem nada, nada. Tinha ainda tinha alguns elementos na terra. Tinha água, ele cria a terra e já está com a água. E aí a treva domina as águas. E o Espírito de Deus se move sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito de Deus está se movendo no meio da escuridão em cima das águas. Eu estou explicando isso direito? Nós estamos juntos aqui nesse entendimento? Estamos? Amém ou não? Deus cria aquela massa sem forma, vazia, coberta de água. E essa forma e essa massa vazia, coberta de água, está no meio da escuridão. E o Espírito do Senhor está pairando por cima de tudo isso.
Aí no versículo 3, ele enfia a mão na história e começa a dar forma àquilo. A primeira coisa que ele tira da terra é a treva. Porque a primeira providência de Deus para resolver essa questão sem forma, vazia, cheia de treva, é iluminar. Ele ilumina para trabalhar. O Senhor não trabalharia nas trevas. O Senhor chega com a luz e a partir da luz ele começa a determinar a sequência do trabalho. Vê se essa situação da terra não se parece um pouco com a nossa. Eu sei que preguei um raciocínio parecido com esse em algum lugar, não me lembro onde, não sei se foi aqui na Missão Vida ou em algum outro lugar. Mas vê se esse cenário que eu estou criando, narrando os versículos que a gente leu do meu jeito, contextualizando, não fazem lembrar a situação em que você e eu estávamos antes de encontrarmos Jesus. Fomos criados, mas não passávamos de alguém que estava vivendo uma vida sem forma e vazia. E o pior, além de estarmos sem forma e vazios, estávamos cheios de trevas em cima. E há ainda algo pior. O Espírito Santo que hoje está dentro de nós estava só por cima. Ou seja, você e eu tínhamos uma vida sem forma, vazia, cheia de trevas em cima e desconectados de Deus. Não faz sentido isso? Faz sentido para você? Parece que a gente consegue se enxergar no estágio original do nosso planeta. O Senhor nos criou como criou o planeta, mas nós estávamos sem forma, vazios. Estávamos mergulhados no pecado e isso era garantia de ter muita treva sobre nós. E o principal problema era que o Espírito de Deus não estava em nós. Ele estava só pairando por cima. Lembra quando você tinha sua vida sem forma e vazia, como era? Lembra? Você se lembra como era triste? Meu Deus do céu. Era triste demais. Viver sem Deus é muito triste. Viver uma vida que parece que está cheia, mas que na verdade não está. Na verdade, a aparência é só uma ilusão. Na verdade, a aparência é só uma aparência, uma maquiagem, sabe? É só superfície. Quantas pessoas, quantos de nós, eu estou falando nós só para ser gentil com você, tá? Porque eu nunca estive nessa condição, não. Eu nasci em berço cristão. Eu tenho o privilégio de dizer que eu nasci em berço cristão. Isso é um privilégio. Privilégio que muitas pessoas têm, eu sou uma dessas pessoas. O meu pai me chamava de pastorzinho quando eu estava na barriga da minha mãe, olha só. E a minha mãe ficava falando assim, como você chama ele de pastorzinho? Sabe se ele é homem, se é mulher? Meu pai falava, estou chamando de pastorzinho porque eu sei, é um pastorzinho que tem aí dentro. Nunca conheci o mundanismo, eu nunca fui para o mundo, nunca me desviei, graças a Deus, eu não sou nada. Não sou ex-alcoólatra, nem ex-drogado, nem ex-bandido, eu não sou ex-nada. Eu sou crente desde que eu nasci, para a glória e honra do Senhor. Vou permanecer assim até a eternidade, virgem para esse mundo, virgem desse mundo. Nunca fui lá, nunca andei por lá, não sei como é que é. Nunca entrei numa boate, nunca dei uma tragada num cigarro. Eu acho que se eu peguei algum cigarro na mão, foi para tirar do chão, como um lixo que alguém jogou fora do lugar, eu peguei para jogar em algum lugar. Nunca segurei um cigarro aceso na minha mão. Olha só que privilégio. Não sei o que é cerveja, cachaça, cocaína, maconha, essas coisas. Não sei nem a forma dessas drogas. Não sei nem como é que entrega. Aliás, há pouco tempo eu aprendi que cocaína cheira e maconha fuma, porque eu prego contra essas coisas, então devia saber como que se usa, né? Então eu sei muito pouco sobre esse mundo, graças a Deus, e cada palavra profética que meu pai lançou sobre a minha vida, enquanto eu ainda estava sem forma, lá no ventre da minha mãe, não estava no meio das trevas, nem estava vazio, mas ainda estava sem forma, como Jeremias estava sem forma no ventre da sua mãezinha, e o Senhor falou, né, para Jeremias, que ele ainda estava sem forma lá no ventre da mãezinha dele, e o Senhor já tinha chamado, através das profecias do meu pai, da minha mãe,
declarando sobre a minha vida que eu seria um pastor. Eu ainda estava sem forma, mas aquelas palavras proféticas moldaram a minha vida. E eu cresci. Não posso dizer que tenha sido um anjo, um santo de luz, que nunca tenha cometido pecados, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo, mas eu cresci no caminho do Senhor. E por mais que tenha cometido um ou outro pecado, um ou outro deslize, graças a Deus eu nunca me desviei, nunca me afastei, sem dúvida nenhuma. Aquela voz profética do meu pai, enquanto eu ainda estava lá no ventre da minha mãe, surtiu grande efeito e me trouxe até aqui. Quero até abrir um parêntese aqui na sua vida para te lembrar que as palavras têm poder, principalmente as palavras que os pais liberam sobre a vida dos filhos. Vocês sabem o que eu digo para os meus filhos todos os dias? Eu não digo para eles que eles vão ser pastores. Talvez o meu pai estava debaixo de uma revelação, então isso o levou a profetizar isso. Mas eu sempre digo para os meus filhos todos os dias que eles vão crescer e se tornar homens melhores do que eu. Sabe que eu acho que a maior alegria que eu vou ter na minha vida como homem, assim como pai, né? É poder chegar lá no final, olhar para aqueles meninos e perceber que eles se tornaram homens melhores do que eu, que eles não falharam onde eu falhei, que eles não carregam os meus defeitos, que eles estão vivendo e correspondendo ao chamado do Senhor para as suas vidas. Então, eu tenho pouca história para contar a respeito do mundo. Histórias pessoais eu não tenho, porque eu não fui lá, graças a Deus. Não tenho uma gota de curiosidade para saber o que é isso. Mas eu sei que você talvez eu esteja falando com alguém que, como eu, tem o privilégio de nunca ter pisado no mundanismo, mas talvez eu esteja falando com alguém que já tenha dado boas voltas no mundo, que já tenha apanhado bastante nas mãos do inimigo. É ruim, né? Foi horrível esse tempo, não foi? Pessoas que vivem uma vida vazia, que precisam de festas, que precisam, sabe, de algum tipo de entorpecente, que têm uma necessidade de sexo. Assim, eu não estou nem falando do sexo abençoado do casamento, eu estou falando daquele sexo proibido, daquele que se comete antes do casamento, que se comete fora do casamento, e gente que tem que fazer sexo com um monte de gente. As pessoas ficam com um vazio na sua vida, na sua alma, e ficam tentando preencher esse vazio com tantas coisas. Te digo, se você que está assistindo essa live ou esse vídeo se encaixa nesse cenário, eu não vou ficar cortando voltas para te falar. Você está perdendo tempo na sua vida. Você está perdendo a sua vida procurando em outros lugares aquilo que só Deus é capaz de te dar. Só Deus. Só Deus é capaz de dar forma à sua vida, de encher e preencher esse vazio, de arrancar essas trevas de cima de você e de remodelar, e de te dar uma vida. Jesus disse que se a gente tivesse disposto a perder a vida por causa dele, aí é que nós acharíamos a vida. Sabe, tem gente ignorante não no sentido de grosso, mas de que não tem conhecimento, que olha para nós que já entregamos a vida a Jesus e acha que nós estamos perdendo o nosso tempo, que estamos perdendo a nossa vida. Nossa, você é jovem, você não curte, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Como que não curte? Dá um pulinho aqui. Dá um pulinho aqui. Vem para o lado de cá, experimente isso aqui. Eu nunca estive aí. Talvez não tenha tanta autoridade para falar assim com você. Mas eu já ouvi de tantas pessoas que já experimentaram tudo que se experimenta no mundo e decidiram experimentar o Senhor e provaram e comprovaram o que a Bíblia já disse. Vinde e vede que o Senhor é bom. Prove do Senhor e você vai saber que Ele é bom. Aleluia! Quando eu estou convidando pessoas para a salvação, de vez em quando eu falo isso. Eu falo assim, você já experimentou tantas coisas na vida, tantas coisas. Por que você não experimenta Jesus? Por que você não faz esse teste?
ninguém vai anotar seu CPF, você não vai assinar um contrato, ninguém vai botar uma bola amarrada nas suas pernas. Se você não quiser ficar, você vai embora, ué. Pode ir. Todo mundo que está servindo ao Senhor está servindo porque quer. Ele disse assim, ó, quem quiser vir após mim, quem quiser, venha, mas negue-se a si mesmo, pegue uma cruz e me segue. Vem, se quiser vem. Se eu disser que eu não quero, ele vai dizer, se não quer, não vem. Uma vida sem forma e vazia, cheia de trevas em cima. Sabe, eu quero chamar a sua atenção por uma questão em relação a essas trevas. A treva, ela não é símbolo apenas da ausência de Deus. Não. A treva, ela é símbolo também, porque ela é símbolo da ausência de Deus. A ausência da luz são trevas. Mas as trevas também são símbolos da presença do inimigo. Ela é tanto símbolo da ausência de Deus, quanto da presença do inimigo. As trevas não são agentes passivos que só existem porque a luz não está. Não, tem muita atividade nas trevas. Tem muita vida nas trevas, se eu posso chamar de vida. E existem pessoas que estão assim, sem forma, vazios e cheios de trevas em cima. Para ser mais claro, cheios de influências malignas, gente oprimida, sabe? Porque olha só, na escala do relacionamento que se tem com esses espíritos malignos, com demônios, trevas, né? Não é só aquelas pessoas que estão lá toda torta, que está sob a influência de demônios, não, gente. Vamos lá, olha só. Olha o que pode estar acontecendo na vida de alguém que está fora da presença do Senhor. Pode ser que essa pessoa esteja, eu vou do nível mais brando para o nível mais sinistro, tá bom? Da incrustação das trevas. Pode ser que a pessoa esteja apenas sob a influência maligna. E como que é estar sob influência das trevas? As trevas não estão dentro da pessoa, mas ela está sendo dominada por alguém que está em trevas. Alguém, pode ser uma instituição, alguém que está aí vivendo em trevas, está gerando influências, guiando os passos, ajudando a tomar as decisões. Pessoas que não têm as trevas em si, não estão endemoniadas, mas estão debaixo da influência maligna, da influência de alguém que está lá, servindo de boca para o diabo, servindo como um orientador para Satanás, dando orientações, dando conselhos. Quer ver uma coisa? A pessoa ouve a palavra de Deus, aí o Espírito Santo começa a falar nesse coração, aí a pessoa decide assim, ó, eu acho que eu vou na igreja domingo. Só que ela fez esse comentário perto de uma pessoa que costuma emprestar a boca para o diabo. Aí a pessoa exala as trevas e começa a tentar influenciar essa pessoa assim, ó, que na igreja o quê? Tá doido? Tá maluco? Na igreja que nada. A pessoa não está toda torta, toda esquisita, não. Mas ela está sendo boca de Satanás para tentar afastar você do propósito que Deus está estabelecendo para a sua vida. E, irmão, não é difícil acontecer isso, não. Lembra que aconteceu isso com o apóstolo Pedro? Jesus falou, vou para Jerusalém. Aí Pedro entra na frente dele e fala assim, ó, não vai nada. É ruim que tu vai, hein? Para lá o senhor não vai. Aí Jesus olhou nos olhos dele e disse assim, ó, Satanás, sai da minha frente. Sai da minha frente. Pedro era um cara legal, mas durante um instante, durante um momento, pelo menos, ele deixou o inimigo usar seus lábios para tentar tirar Jesus, remover Jesus do seu propósito. Eu estou explicando isso direito, gente? Estou? Pessoas que estão sob influências malignas são aquelas que estão debaixo da influência de alguém que o maligno está dominando. Você sabia que tem gente que está plantado debaixo de influências malignas por causa de programas que assiste na TV? Programas endemoniados podem estar mal influenciando você. Você pode nem estar percebendo, mas quando você se expõe a um programa maligno, você está absorvendo aquela malignidade, as trevas que estão saindo dali. Então nada, pastor, não estou nem vendo, não muda nada na minha vida. Você que acha. Você já contextualizando, por exemplo, com o coronavírus, você sabia que existem pessoas que pegam coronavírus e ninguém nem sabe? São assintomáticos, mas estão infectados.
Você sabia que tem gente que pega o coronavírus, não é assintomático, mas parece que é só uma gripe, porque de fato é, para aqueles que não são do grupo de risco? Então eles sentem uma lesão, mas não é uma lesão tão forte. Talvez até achem que nem coronavírus é. Podem achar que é o influenza, que é o H1N1, que é qualquer uma outra gripe dessa daí. Eu estou gripado. Isso aí é o quê? Isso aqui é só um resfriado. E não era só um resfriado, às vezes é outra coisa. Não é? E às vezes existem doenças que começam num resfriado, mas elas evoluem para uma pneumonia, evoluem para uma outra coisa. Então, às vezes, estou dando um exemplo para você entender como que acontece muitas vezes no reino espiritual. Às vezes você está passando coisas que não são nem tão graves, nem tão relevantes, mas são resultados da influência de Satanás na sua vida. Por causa de lugares onde você está indo, por causa de companhias que você tem tido, por causa de programas que você tem visto na TV, por causa de situações, N situações às quais nós podemos nos expor. Aí a gente começa a sofrer uma coisa ou outra e acha assim, não, mas isso aqui não é nada demais não, isso aqui de repente não é nada demais, de repente você até sara, mas quem sabe essa pneumonia não vira um princípio de pneumonia, depois não vira uma gripe, não vira uma coisa pior. Porque as enfermidades do corpo podem evoluir, se as enfermidades do corpo podem evoluir, por que não da alma? Por que não do espírito? Por que não? Eu estou explicando isso direito, gente? E sinceramente, gente, nem planejava conversar sobre essas coisas com você hoje, mas decidi deixar o Espírito Santo conduzir as coisas, e olha do que a gente está falando aqui. Olha onde nós chegamos. A minha intenção hoje era só falar com você sobre alguém que tinha uma vida em trevas, sem forma e vazia, e que tinha Deus por cima, não Deus dentro. Mas olha só sobre o que nós estamos conversando. Eu não tenho a menor dúvida de que o Espírito Santo está querendo comunicar alguma coisa para alguém. Pode ser que seja com você que está online agora, pode ser que seja com você que está assistindo esse vídeo agora, eu não sei. Pode ser que seja com alguém que ainda nem está ao vivo aqui, que ainda nem está conectado conosco agora. Pode ser que não se conecte amanhã, nem depois. Vai ver que pega essa live, essa gravação aí daqui a 6 meses. Eu não sei, mas eu tenho certeza absoluta que o Espírito de Deus está querendo tratar alguma coisa com alguém. O primeiro estágio que a gente pode pensar sobre o domínio das trevas na vida de alguém é alguém que está sob influência maligna. O segundo estágio que a gente pode considerar das trevas dominando a vida de alguém é um estágio que a gente pode chamar de opressão. Aí já não é mais um conselho, um programa de TV, uma orientação, alguma coisa. Aí já é uma pressão, mas ainda está do lado de fora. Você já teve essa sensação, aquela coisa ruim de estar num ambiente ruim? Quando a gente entra num ambiente espiritual ruim, esses dias mesmo, não precisa ser num ambiente esquisito, casa mal assombrada, nada disso. Eu vim aqui na igreja orar, no dia do jejum que nós fizemos. Foi aqui na igreja? Foi. Eu vim aqui na igreja orar com vocês, nessa oração das 6, no dia do jejum, aquele domingo, clamando aqui. Eu senti um ambiente de opressão em volta de mim, até falei. A opressão é aquela coisa que você sente assim, ó, parece que tem alguém aqui. Tem gente que na opressão vê uns vultos passando, tem gente que na opressão vê aí algumas... Ô, gente, eu estou falando essas coisas com vocês, não é, número 1, nem para te assustar, número 2, nem para dar ibope para essas coisas, porque eu não curto esse papo de dar ibope para essas coisas, só estou te dizendo que essas coisas existem, são reais, e você e eu precisamos cuidar disso. Existem, são reais, mas estão envergonhados debaixo dos pés da igreja do Senhor Jesus. Ponto. Só um parêntese aqui. Existem pessoas que estão debaixo de uma opressão, sabe? E estão sentindo uma coisa estranha, parece que estão me perseguindo, parece que a casa, sabe, sinto umas coisas assim, alguma coisa na atmosfera. Isso é uma opressão. O maligno já está começando a perturbar diretamente, né, a vida dessa pessoa. O terceiro elemento é a possessão das trevas. O terceiro nível é a possessão. A possessão ainda não é o último nível, que é a manifestação, né? Possessão é quando uma pessoa está endemoniada, mas ela nem sabe que está. Como é isso, gente? Ora, vou dar um exemplo claro para vocês.
Vou falar de uma coisa que entristece a todos nós que amamos a Deus e a obra de Deus e choramos pelos pecadores, entristece a gente. De vez em quando eu passo vindo de Cachoeiro para Piúma, ali em Rio Novo, e ali tem umas mulheres se prostituindo na pista. Normalmente ali sempre tem, né? Mas se você sabe assim de um ponto de prostituição, gente, aquela galera tá até o pé de demônio. Não vou ficar nem nomenclaturando essa turma, mas imagine, tem uma bem famosa aí que costuma interferir na vida sexual das pessoas. Não quero mencionar o nome não curto esse lance de dar ibope não, mas tá até o pé. E quando você chega lá, a pessoa não está toda torta, assim, não tem isso não, está aqui ó, conversando e falando. Mas está até o pé de demônios. Se aparece uma pessoa com a autoridade de Deus e bota a mão na cabeça daquela criatura, ela cai no chão na hora. Por quê? Porque está possessa de demônios. Mas ainda está conversando, ainda está falando. Por que isso? Porque para que os demônios se manifestem, né? Muitas vezes eles precisam ser provocados. Alguém que vai orar, alguém que vai botar a mão na cabeça. Isso acontece tantas vezes quando a gente vai orar por alguém, a pessoa está conversando com a gente, num gabinete e tal, a gente fala, vamos orar? Vamos orar. Quando se põe a mão na cabeça da pessoa, a pessoa cai toda endemoniada. O demônio não entrou naquela hora, já estava ali. Pode ser que tenha entrado na hora? Pode, mas pode ser que já estava ali. Porque tem gente que está possessa de demônios, mas que está vivendo uma vida normal. Os demônios estão gerando uma influência e uma atividade ativa lá dentro, diretamente dentro da própria pessoa. E em último lugar tem a manifestação, que é aqueles eventos que a gente não gosta de ver, que são terríveis, mas muitas vezes são necessários. Trevas. Tem muita gente enfiada nas trevas. Enfiada nas trevas. Eu estou explicando isso direito, gente? Estou? Espero não estar dando nenhum tom sensacionalista para essa mensagem. Espero não estar passando a ideia de que estou querendo te assustar, até porque as pessoas não devem vir para Deus porque estão assustadas com as trevas ou com medo de ir para o inferno. Elas devem vir para Deus porque encontraram o amor de Deus, porque ouviram a palavra do Senhor e creram nele, decidiram entregar a vida para ele. A terra estava sem forma, vazia, cheia de trevas em cima e o Espírito de Deus pairando por cima. E como eu já disse aqui, estou caminhando para o final agora, esse é o problema de muita gente. O Espírito de Deus está só pairando por cima. Sabe, ele não quer pairar por cima de você. Não, ele quer entrar. Ele quer estar dentro. Preguei sobre isso domingo passado. Ele quer ser parte integral do teu ser. Ele quer estar dentro de você. E olha só o que acontece no versículo 3. No versículo 3 a Bíblia diz assim: e disse Deus, haja luz. E houve luz. Aleluia. Haja luz e houve luz. A luz chegou. E a primeira coisa que o Senhor fez para começar a mudar a história da terra foi arrancar as trevas de cima dela. E mais uma vez eu uso essa analogia, esse entendimento, essa comparação para te mostrar como é que Deus age quando Ele entra na nossa vida. A primeira coisa que Ele faz é cortar os nossos elos com Satanás. Ele chega para nos libertar, Ele chega para tirar o domínio das trevas da nossa vida, Ele chega para tirar o domínio do pecado na nossa vida. E se a gente crê com o coração e confessa com os nossos lábios, Jesus Cristo é o Senhor, se a gente rompe com o inimigo, aí cumpre-se na nossa vida um texto sagrado que diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que não andam mais segundo a carne, que já romperam com a carne, mas que se movem segundo o Espírito. Aleluia! Quando a luz de Deus entra, as trevas se dissipam, vão embora. O problema de muitos de nós é que a gente quer viver um relacionamento superficial com Deus. Quer Deus pairando sobre a nossa vida. E isso não funciona.
E é por isso que talvez, mesmo estando na igreja, preste atenção nisso, mesmo estando na igreja, alguém ainda vive debaixo de influências das trevas. É possível que ainda estando na igreja, alguém viva debaixo da influência das trevas. Por que isso, pastor? Porque o Senhor só está pairando. Isso é algum tipo de relacionamento, amém ou não? Claro, claro que é. Não é o que Ele deseja ter conosco, mas é o que se pode ter. O Espírito de Deus está aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo muito simples. Muita gente entra aqui na igreja e sai daqui nos cultos que eu não conheço. Estamos no mesmo ambiente, elas ouvem minha voz, eu as vejo, mas eu saio daqui e elas também, e eu não conheço. De vez em quando eu vou para a porta cumprimentar os irmãos, passa um bocado de gente por mim ali que eu não conheço. Estávamos no mesmo ambiente, estávamos desfrutando da mesma atmosfera, mas não houve uma conexão entre nós, não houve um vínculo entre nós, não houve um aperto de mão, um abraço, uma troca de uma palavra. Então, embora estejamos no mesmo lugar e tenhamos alguma coisa em comum, ainda não temos nada. Vocês concordam comigo? Eu estou explicando isso direito? Foi um bom exemplo para nós? Pode ser que tenha gente que vive assim com Deus, vive no mesmo ambiente de Deus, ele vive nos ambientes de Deus, mas ainda não tem comunhão com Deus. Sabe, tem um texto sagrado que é uma doideira. Vai ter uma turma, gente, Deus me livre, vai ter uma turma, tô acabando, tá? Deixa eu ver, os caras têm aqui. E ó, 11:07, eu vou acabar em 3 minutos. Vai ter uma turma que vai aparecer diante de Deus, segundo Jesus Cristo, e vai dizer assim, ó, Senhor, mas como assim não posso entrar? Como assim? Eu fiz um monte de coisa no teu nome. Um monte de coisas, não lembra não? Olha, eu cheguei a profetizar. Eu fiz tanta coisa no teu nome. A resposta que Jesus vai dar para essa turma, tem versões que dizem assim, ó, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Mas tem versão que diz assim, ó, e essa versão, a outra mais sinistra ainda, o texto diz assim, ó, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca te conheci. Não sei se faz sentido para você que essa segunda expressão é mais poderosa. Uma coisa é, eu estou vendo alguém pela primeira vez, e aí eu digo para essa pessoa assim, ó, não te conheço não. Quando ele diz, nunca te conheci, a sensação que eu tenho é que ele está dizendo que já houve interação entre nós, mas isso nunca avançou, mas isso nunca evoluiu. Eu nunca te conheci. Nunca. Parece que eu não te conheço, trata do presente, mas eu nunca te conheci, trata de interações do passado. Nós estivemos juntos, mas eu não te conheci. Nós até compartilhamos os mesmos ambientes, mas nunca fomos apresentados. Eu estou explicando isso direito, gente? Puxa vida. Ele não pode ser alguém que paira sobre a sua vida. Ele tem que ser alguém que está dentro de você. Você não pode ser só uma pessoa que vai à igreja. Porque agora, o que você é então? Já que a quarentena está te impedindo de vir à igreja. Se o nosso cristianismo consiste apenas em vir à igreja, acabou o cristianismo, né, gente? Porque já estamos há 30 dias, já completamos 4 domingos sem vir à igreja. Como é que fica? Não. Ele não quer pairar sobre você, ele quer entrar. E sabe o que eu acho bacana? Eu acho bacana que a Bíblia diz em João capítulo 1, e essa interpretação pode suscitar discussões, mas a Bíblia diz no capítulo 1 que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra, né? Ou seja, o Verbo era Deus, estava com Deus. O Verbo, a palavra, estava com Deus. Como foi que Deus criou as coisas? Deus criou com o Verbo, com a palavra. E a Bíblia diz que o Verbo, a palavra, que era Deus e estava com Deus, tornou-se homem.
ou seja, o verbo, me acompanha, o verbo que era Deus e que estava com Deus era Cristo. A Bíblia diz que por meio dele tudo se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas que Deus criou, criou com o poder da sua palavra, exceto os homens. Então, Deus Pai libera uma palavra, pum, haja luz. A palavra que sai da boca do Pai é o Filho. E quando o Filho, o Pai libera o Filho através da sua palavra. E lá no capítulo 1 de João ainda diz assim, ó, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Quando Deus interfere na vida do homem, ele libera uma palavra, haja luz. A luz e a palavra que saem da boca de Deus é Jesus. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz prevaleceu sobre as trevas, diz a palavra de Deus em João 1. E as trevas não puderam com a luz. Ele entrou na história da terra, a luz que é ele, iluminou tudo, dissipou as trevas. A mesma coisa que ele fez com você, a mesma coisa que ele fez comigo. A palavra de Deus saiu e entrou nas nossas vidas. E a palavra que sai dos lábios de Deus é o próprio Deus, que entra em nós para ser a luz dos homens, para ser a nossa luz, para ser a luz da vida, a luz que dissipa as trevas, que expulsa Satanás e produz aquela vida abundante que ele prometeu para nós em João capítulo 10. Ai, amém, minha gente? Amém? Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Que Ele nos instrua para que sejamos homens não mais sem forma, não mais vazios. Eu acho que eu vou pregar sobre isso, uma mensagem mais completa sobre isso, quando vocês voltarem para cá. Achando que esse assunto dá muito, como se diz por aí, dá muito pano para manga, né? Precisamos conversar mais sobre isso, precisamos pensar mais sobre isso. Que o Senhor nos inspire e nos instrua acerca dessa palavra, para que possamos ter uma vida farta, cheia da sua luz, da sua presença nas nossas vidas. Vamos orar ao Senhor? Vamos falar com o nosso Deus?